Olá, crianças, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa aula de história. Vamos abrir o nosso livro na página 200, por favor. O título de hoje é As Grandes Navegações. Nós vamos entender um pouquinho o que foram essas grandes navegações aí, qual a importância que isso teve para o Brasil. Vamos lá, gente, seguindo a leitura com muita atenção. O período entre os séculos XV e XVI ficou conhecido como Grandes Navegações. A expressão se refere às expedições marítimas realizadas principalmente por Portugal e Espanha, que resultaram na chegada dos europeus ao continente onde vivemos, a América. Foi uma época de grande impulso para o comércio da Europa com a Ásia e a África. Esse período foi marcado pelo encontro de vários povos e culturas. Pero Vaz de Caminha, um escrivão que participou da frota que desembarcou naquela época no território que viria a ser o Brasil, escreveu ao rei de Portugal em 1º de maio de 1500. Vamos ver o que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal. Olha aí. Ali avistamos homens que andavam pela praia. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer aljofar, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza. Olha só, essa carta Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal em 1º de maio de 1500. O que ele estava contando aí? A primeira impressão que ele teve ao chegar no Brasil. O que ele viu a respeito daquele homem, né? Aquele homem diferente que estava ali. Glossário. Nessa carta, como é uma carta muito antiga, ela tem palavrinhas que nós não usamos mais hoje em dia. Então, vamos ver o que significa cada uma delas aí. Não são todas que a gente não usa mais, mas algumas já estão fora de uso. Barrete. O que é um barrete? É um pequeno chapéu quadrado utilizado principalmente por padres. Carapuça, gorro em formato de cone. Escrivão, pessoa responsável por encaminhar cartas ou fazer registros. E sombreiro, chapéu com abas largas. Acho que a única palavra aí que não é muito comum mais é o barrete, mas mesmo assim ainda tem locais que usam essa palavrinha. Bom, a primeira atividade aqui pede para vocês sublinharem no texto o trecho que demonstra que a cultura dos nativos brasileiros e a dos portugueses eram diferentes. Qual trecho do texto, pessoal, que demonstra isso? Aqui, ó, na carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui até aqui em cima faz parte de um texto só, é um corpo de texto só. Mas a parte que representa que a cultura dos nativos, a impressão que o Pero Vaz teve da cultura dos nativos, é isso aqui, tá joia? Então, a gente pode grifar tudo isso aqui, tá bom? No relato de Pero Vaz de Caminha, o encontro inicial entre portugueses e indígenas foi pacífico, ou seja, foi tranquilo, não teve nenhum desentendimento, nenhuma briga por esse relato, tá? Eu sei que vocês devem saber, devem ter o conhecimento do que aconteceu mais para frente, mas por enquanto a gente tem que analisar só essa parte da carta. Ela mostra algum conflito? Não. É só uma impressão que ele teve ali dos índios, né? Ele achou eles diferentes e escreveu o que ele achou.
Tá joia? Vamos lá para a questão 9. Descreva a importância das grandes navegações para o comércio naquele período. Lá no início do texto que a tia Marília começou a ler para vocês, fala para a gente que as grandes navegações elas tiveram muita importância para o comércio nesse período. Por quê? Por que vocês acham que o ir e vir de navios que vinham de Portugal para o Brasil, de Portugal para a Ásia e traziam coisas para cá, por que isso foi importante para o comércio? Por que vocês acham que isso foi importante, gente? Será que eles conheceram produtos novos? Como vocês acham que foi isso aí? Vocês podem responder o que vocês acham, tá? A gente está começando a estudar. É importante que vocês coloquem aí o que vocês entendem da importância que as grandes navegações tiveram para o comércio naquele período. Tudo bem? Essa atividade aqui do Entre em Ação é o para casa de hoje, mas a tia Marília vai fazer um outro vídeo explicando, tá bom? Por isso que eu vou pular isso aqui agora. Bom, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a indústria, tá joia? Pense em todos os aparelhos eletrônicos que você possui em sua casa. Computador, celular, câmera fotográfica, micro-ondas, televisão e muito mais coisas que a gente tem em casa, né? Como será que eles foram produzidos? Você já estudou que o modo de produção foi se transformando ao longo do tempo. Passou-se do artesanato à produção industrial. Então, antigamente, as coisas eram produzidas artesanalmente, elas eram produzidas à mão, em pequenas quantidades. E com o passar do tempo, essa produção se industrializou. Então, ela passou a ser produzida através de máquinas e em maiores quantidades. No artesanato, uma pessoa consegue construir um produto da forma completa. Nesse tipo de produção, para fazer um vaso de cerâmica, por exemplo, o artesão recolhe o barro, modela a peça, depois seca e a pinta. E então vende o produto finalizado. Na produção industrial, a atividade é realizada em uma indústria. Uma máquina, ela pode fazer muitos vasos de uma só vez. E os trabalhadores da indústria só precisam interferir em alguns momentos da produção, ou seja, eles realizam apenas uma pequena parte do processo. As máquinas podem colocar automaticamente os vasos para secagem e posteriormente, ou seja, depois, esses produtos serão distribuídos e comercializados. A industrialização permite, assim, a produção de mais produtos em menos tempo. Foi o que a tia Marília acabou de explicar para vocês. Olha aí a imagem do artesão, gente. Deixa eu subir aqui para vocês. Aí. Produz um vaso de cerâmica lá na Índia. Essa foto é de 2017. Olha que interessante. Já aqui embaixo, a gente tem a imagem de uma fábrica de louças na cidade de Mauá, em São Paulo. Essa foto é de 1955. Bom, número 10. As imagens anteriores mostram a diferença entre a produção artesanal e a produção industrial. Aponte essa diferença. Bom, a tia acabou de explicar aí para vocês qual é a principal diferença entre a produção artesanal e a produção industrial. Quando eu produzo alguma coisa artesanalmente, eu produzo em pouca quantidade, uso as mãos e ferramentas simples. O produto industrial, ele é produzido com máquinas e em maiores quantidades. Tudo bem? Número 11. Procure em jornais ou revistas um produto feito de modo industrial e um produto feito de modo artesanal. Recorte e colhe as imagens no espaço abaixo. Não precisa, gente, ser necessariamente de jornal, tá? Vocês podem pesquisar uma imagem na internet. Quem não conseguir imagem, se quiser desenhar, também pode, tá joia? A aula de hoje, pessoal, é só isso.
e depois a tia vai explicar o para casa em um outro vídeo, tá bom? Até mais!